Olá, boa tarde. Hoje nós estamos aqui na nossa quarta aula de correção de atividade. Correção da atividade, formulário 4, morfologia das palavras. A nossa aula se encontra no nosso formulário, no site da escola. A aula que eu fiz, uma breve apresentação da estrutura das palavras, a morfologia das palavras, e também das classes de palavras. Hoje nós vamos corrigir as 5 questões do nosso formulário. Questão 1. Analise, assinale a alternativa em que o elemento mórfico em destaque está corretamente analisado. Menina, A. Desinência nominal de gênero. Vendeste, vogal de ligação. Gasômetro, O. Vogal temática de segunda conjugação. Amassem, si, né? S-S-E, desinência de segunda pessoa do plural. Cantarias, is, desinência de imperfeito do subjuntivo. Então, vamos lá. O item correto, né, que foi analisado corretamente, é o item A, desinência nominal de gênero. Então, a primeira questão é o item A. Segunda questão, assinale a alternativa que corresponda ao elemento que contém o significado básico da palavra. Como eu expliquei na nossa aula, a parte que se repete nas palavras, aquela parte que contém o significado básico, né, a ideia, é o radical. Então, o item correto aqui é o item B. Segunda questão, item B. Marque a alternativa incorreta com relação à classificação dos elementos mórficos destacados nas palavras. A. Planejam. O M é desinência, número pessoal? Sim. Vejo. O. Desinência, modo temporal? Sim. Bonita. A. Desinência de gênero? Sim. Lealdade. Dade. Prefixo. Incorreto. O item que está analisado incorretamente é o item D. Embelezar. Em, prefixo. Pré, está dizendo que vem anterior, antes. Então, é prefixo. Dade vem posterior, então é sufixo. Quarta questão. Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística. A reiteração de determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as palavras. Essa conjunção estabelece entre as ideias relacionadas um sentido de comparação, oposição, conclusão ou alternância ou finalidade. Vamos ler o poema. O mundo é grande. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Vamos substituir esse E. Nós temos 1, 2, 3, 4, né? O mundo é grande, mas cabe nesta janela sobre o mar. Então, existe uma ideia de que o mundo é grande. Entretanto, porém, cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande, mas cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Então, o item correto é o item A. Ele expressa uma ideia de oposição. D. As formas que traduzem vivamente os sentidos espontâneos e instintivos dos falantes são denominados conjunções, interjeições, preposições, locuções ou coordenações. Conjunções fazem ligação entre palavras, estabelecendo entre elas uma relação de dependência. Interjeições são palavras utilizadas para expressar sentimentos, expressões de gosto, né? Como se diz, opa, né? Sentimentos, expressões sentimentais, né?
de comportamento. Preposições, fazem ligação, estabelecer uma relação de dependência. Locuções, conjunto de palavras para expressar uma ideia. E coordenações, relações sem estabelecer ligação e dependência entre as palavras. Então, o item B é o item correto, né? As formas que traduzem vivamente os sentimentos súbitos, espontâneos e instintivos dos falantes são denominados interjeições. Bom, eu vou fazer aqui com vocês uma breve leitura daquela questão desafio que eu fiz para vocês. Pessoal, se vocês não fizeram essa questão desafio, procurem fazer. Façam e depois façam uma correção. Nós temos dois balões de fala aqui. Nós temos uma que é a voz do narrador, né, a apresentação de um problema, e depois a voz da personagem. Essa charge, ela é bem contextualizada no momento que nós vivemos hoje, né? A questão da necessidade de nos conectar. Vamos ver a frase. Mais da metade dos brasileiros ainda estão desconectados. Então, eu peguei esse primeiro balão e fiz a análise. Mais, advérbio de intensidade. Da é a junção, né? A contração prepositiva da preposição de mais o artigo a. Então, a contração prepositiva que se encontra no singular feminino. Metade, substantivo abstrato feminino singular. Dos, contração prepositiva que se encontra no masculino plural. É a junção da preposição de mais o artigo os. Brasileiros é um adjetivo pátrio, se encontra no masculino plural. Nesse caso específico, está na condição de substantivo, pois passa por uma derivação imprópria. O que é uma derivação imprópria? É quando eu pego uma palavra de uma classe de palavras e a transformo em outra. Ele é um advérbio, mas nesse caso ele está como um substantivo. Ainda, advérbio de tempo. Ele ainda preparava o relatório final da apresentação quando foi chamado pelo chefe. A ideia é o quê? O tempo, né? Ele, no momento determinado do tempo. Então, verbo estar, ele pode ter o sentido de ter ou apresentar, nessa função sintática de predicativo. Encontra-se, transitivo indireto, né? Encontrar. Desconectar, verbo transitivo. Desfazer ou interromper uma conexão ou ligação. Mas nessa situação, desconectados, encontra-se em uma derivação imprópria na condição de adjetivo masculino plural. Como os brasileiros se encontram? Desconectados. Então, está qualificando. Certo? Bloco 2 do segundo balão. Querido, acho que está na hora de você aprender a usar a internet. Milhões de brasileiros ainda vivem na pré-história, né? Querido, adjetivo masculino singular, com o sentido amado, estimado, que é alvo de um muito carinho e amor de alguém. Acho, verbo achar, verbo transitivo direto. Encontrar por ter procurado ou por acaso. Sentido figurado, realizar algo. Achei o meu caderno. Estava procurando e achei. Achei a solução do problema. São dois sentidos diferentes. Então, quando a gente fala em contexto, né, é porque a palavra, em determinado contexto, ele pode ter mais de um significado. Que pronome está ligando a oração principal à oração secundária. Eu acho o quê? Que está na hora de você aprender a usar a internet. Quem acha, acha alguma coisa. Então, ele está ligando o objeto direto, né, ao verbo. Estão, verbo estar, ter ou apresentar, com sentido de predicativo. Ou encontrar-se, né? Transitivo indireto. Ora, substantivo feminino singular. Tem o primeiro significado de tempo, equivalente a 60 minutos, e 24ª parte de um dia solar. Ou
do tempo em que o planeta Terra leva para girar em torno de si mesmo. Ora, algarismo ou sinal que nos mostradores de relógio, nos quadrantes solares, servem para indicar as horas. De preposição. Você, pronome de tratamento. Pode equivaler àquele a quem se fala ou se escreve. Você almoçou hoje? Ou pode ser pronominal, pessoa não especificada. Se você não paga a conta, eles cortam o fornecimento. Se alguém não paga a conta, eles cortam o fornecimento. Pronominal indefinido é quando eu não identifico a pessoa, pode ser qualquer um. Aprender, verbo que se encontra no infinitivo. Achar, aprender, todos estão na desinência final, né, verbal, ER, AR. Então, ele não se encontra conjugado em uma pessoa. Então, ele está no infinitivo. A, preposição. Esse A está ligando uma palavra à outra, certo? Na hora de você aprender a quê? A usar a internet, certo? Então, está ligando o verbo ao seu complemento. Complemento do verbo. Então, é uma preposição. Usar verbo no infinitivo. Não está sofrendo conjugação. A, artigo definido feminino. Qual é a diferença desse A para este A? Neste caso, o A acompanha o nome. E ele é um artigo. Ele deriva, né, para forma no singular, né? Se o verbo for, se a palavra que ele acompanhar estiver no plural, ele vai para o plural, certo? Então, ele é um artigo. Artigo é uma palavra que sofre variações, a palavra variável. Internet, substantivo feminino, que se encontra no singular. Bom, uma questão como essa, se nós estivéssemos nos nossos dias normais, ela seria muito mais rica em detalhes e até mesmo em conhecimento. Porque no ato de pesquisar, você se depara com várias outras informações. O formulário é interessante? É, mas você fazer uma análise como essa é mais rica em detalhes e mais rica em informações. Por isso, se vocês não fizeram essa questão, procurem fazer, certo? Então, nós hoje vamos encerrar por aqui a nossa aula. Eu deixo um abraço para todos vocês.